interessante porque até pouco tempo, algumas doenças hoje bastante conhecidas eram difíceis até de ser diagnosticadas, como o próprio estresse e a síndrome do pânico. Você vai ver isso agora numa reportagem, que também vai mostrar como a tecnologia, porque ela nem sempre é o melhor caminho. Uma ótima tarde para você. Esta não é uma imagem que a gente conseguiu nos arquivos da IPTV. Estamos em pleno século XXI e na antiga máquina de datilografia temos a Andréia. Eu uso computador, né? Mas para cadastros, assim, né? Mas a minha preferência mesmo é a máquina. Eu comecei em 1986, até hoje. Cláudio seguiu por esse caminho. Um digitador chega a dar 50 mil toques no teclado do computador durante uma jornada de 5 horas de trabalho. No começo da atividade minha, era da datilografia, não tinha ainda o computador implantado na empresa. Ser bancário virou profissão de risco a partir dos anos 80. O número de licenças médicas por causa de lesão por esforço repetitivo tem se multiplicado ano a ano. As maiores ocorrências estão entre metalúrgicos, bancários e caixas de supermercados. Olha, sempre existiu, mas não no ritmo que começou a existir a partir dos anos 80. Por quê? A própria mecanização da lavoura fez com que as pessoas tivessem que aumentar o seu ritmo. As empresas caminham para reduzir cada vez mais os custos, então diminui os postos de trabalho. Aqueles trabalhadores que ficam trabalhando têm que fazer, às vezes, 5 operações. De uma hora para outra eu tive uma perda instantânea de sensibilidade no braço direito. Foi aí o primeiro sinal. Fiquei afastado por 3 anos e 7 meses ininterruptos. Você nunca teve LER? Nunca tive LER. Mas por que será que atividades tão parecidas não resultam em problemas semelhantes? A diferença não é tanto na concepção, mas sim no modo de utilização desses aparelhos. Andréia interrompe o serviço dela para colocar uma outra página, para arrumar a tinta da máquina. Faz com que ela tenha um descanso com relação aos movimentos repetitivos. Também a gente tem que analisar, na questão do risco psicossocial, quanto de satisfação a pessoa tem no seu trabalho. Eu, por exemplo, se tivesse que passar essa pilha de roupas todos os dias e com prazo para terminar o serviço, faria algo que não me dá prazer. E talvez para você desagradável é ser jornalista. E ter prazo para escrever essa reportagem, por exemplo, aí com certeza eu e você estaríamos mais expostos a doenças. Você vai se desgastando, pressão psicológica. Mas fazer algo que gosta não significa estar livre do estresse. O estresse é uma reação emocional a determinados eventos que amedrontem, que frustrem ou que assustem. Nós viemos ao Laboratório de Engenharia Mecânica da Unicamp para fazer um teste. Essa peça de alumínio vai passar por um momento de tensão. O equipamento mede a resistência da peça. A palavra estresse tem várias origens. Uma delas se remete ao século XV, época em que estresse significava apenas força ou pressão sobre um objeto. Não havia nenhuma ligação com doença alguma, como existe hoje. Veja que a peça se partiu. É exatamente o que acontece com a gente do ponto de vista emocional. A sociedade ocidental moderna, ela tem caminhado para uma sobrecarga que parece não ter limite, né? Especialmente nas demandas profissionais. O trabalho não é a única causa de estresse. Depois de uma separação há 20 anos, Elizabeth se tornou um dos primeiros casos diagnosticados em Campinas. Estresse, na época, assim, era quase que um sinônimo de cansaço. Então, fulano está com estresse, fulano está cansado. Tinha um pouquinho de tabu. A primeira vez que falamos de estresse no Jornal Regional foi em 1985. Você já teve taquicardia, falta de ar, falta de apetite, insônia?
Pois é, você pode estar tendo sintomas de estresse e não saber. Foi quando eu fui aconselhada a procurar o Centro Psicológico de Controle do Estresse. O Hospital Celso Pierro, da Universidade Católica de Campinas, montou o primeiro laboratório de estresse da América Latina. A clientela do psiquiatra, 95% se compõe de pacientes com quadros de ansiedade e quadros de depressão. Há 15, 20 anos você já via mais quadros de esquizofrenia, transtorno bipolar. Não quer dizer que essas patologias diminuíram, quer dizer que o estresse aumentou muito. Aumentaram também os nossos medos. Medo de perder o emprego, medo da violência, que não assustava tanto há 30 anos. E até medo de sair de casa, que pode levar a um quadro mais complicado. O pânico não é tão moderno assim. O problema surgiu na Grécia Antiga, mas só há 16 anos foi identificado. Poucas pessoas sabem como lidar com esses problemas. Foi o que aconteceu com a Maria de Lourdes. Eu estava pendurando a roupa, assim, aí eu no chão, até eu tive um traumatismo craniano aqui. Isso foi em 91. Aí eu fui para o médico tudo, eles diagnosticaram como uma labirintite. Na verdade, a Maria de Lourdes começou a passar mal antes, em 1985, depois de uma separação. Dali em diante, os problemas emocionais aumentaram. Ficou afastada do trabalho por 8 anos. A técnica em enfermagem desenvolveu vitiligo, que provoca manchas na pele. A vida ficou mais limitada ao ambiente da casa onde mora. E mesmo aqui dentro, convive com muitos medos. Eu durmo todas as noites com essa luzinha aqui, ó, que é para mim ter uma visão de tudo que está acontecendo, assim, ou seja, na sala, na cozinha, no banheiro. Eu não posso passar por emoções fortes de jeito nenhum. Mas temos que aprender a conviver com elas. Não fiquem tristes quando há mudanças em sua vida. O estresse pode, na verdade, representar uma coisa muito boa para nós. E quando passa a ser então negativo, que então prejudica a pessoa? Quando a pessoa não reconhece que esse pique representa estresse e continua a forçar a si própria a produzir mais e mais e mais. As expectativas das pessoas estão muito elevadas e não só das pessoas, mas do ambiente que a cerca, né? O ambiente social, o ambiente profissional, o ambiente familiar. Hoje em dia nós somos muito cobrados, né? A competitividade acaba com a gente. E eu acho que todo mundo precisa realmente ter como foco trabalhar bastante, ir atrás dos seus sonhos, mas cuidar da sua saúde também. Saúde que pode estar no ritmo de pausas de uma máquina de escrever.